Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está lavando a louça, arrumando a estante de livros, fazendo sua atividade física, conferindo a atualização dos Regional Screening Levels da EPA, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 190 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast é editado por Lilian Coriaço Riz e é oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais a essas pessoas, que nos ajudam financeiramente a pagar boletos e tal, e também nos indicam que somos relevantes para o GAC e que devemos continuar trabalhando por essa construção coletiva. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar esses episódios aqui todas as semanas e ainda nos enche de orgulho por empresas dessa grandeza, dessa importância no GAC, quererem unir as suas marcas ao nosso trabalho. Isso para nós é o máximo. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E Consulting, a Vapor Solutions e a IBP Brasil. Agradecemos demais essas 4 empresas. Bom, esse é um daqueles episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais curto e direto ao ponto é importante para ajudar as pessoas, porque falam de temas que a gente discute lá no Senac, ou na BNT, em reuniões da ESAS, fóruns, universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do dia a dia do GAC. Então a ideia é intercalar entrevistas com esses episódios aqui um pouco mais curtos e mais técnicos. E a ideia para esse episódio aqui em particular veio de um curso recente oferecido pela parceria Senac-ESAS, um curso sobre screening. Foi um belo curso com aulas excelentes sobre diversas técnicas, como métodos geofísicos, amostragem multi-incremento, amostragem ativa de vapores do solo, amostragem passiva de vapores no ar do solo, XRF, UV e outras coisas. Muitas perguntas boas foram feitas durante o curso, grande parte sobre detalhes e funcionamento das técnicas, mas as perguntas que mais me chamaram a atenção foram sobre os princípios e objetivos do screening. Então achei que cabia um episódio falando sobre isso e aqui estamos. Vamos falar um pouco sobre o screening. Inicialmente chamo a atenção para 3 episódios anteriores que falamos um pouco sobre esse tema. No episódio 69 falamos sobre screening para VOX. E na série especial sobre GAC em áreas com hidrocarbonetos, no episódio 4, eu falo sobre screening específico para hidrocarbonetos. Além, é claro, do episódio sobre a luz ultravioleta, um outro episódio sobre a varredura vertical, entre outros episódios técnicos que tangenciam esse tema aqui tão importante. Mas vamos lá ao episódio em si. A primeira coisa que me chamou a atenção é que mais da metade dos alunos do curso, quase 2/3 desses alunos, no questionário de início do curso, responderam que a principal aplicação do screening é avaliar se a área está contaminada. Isso me deixou um pouco preocupado, afinal a identificação inequívoca de uma contaminação em uma área não é feita, nem deve ser feita com screening. Em outras palavras, o screening não tem esse objetivo, não tem como objetivo verificar se uma área está contaminada. O objetivo das técnicas de screening é descartar áreas pouco prioritárias com pouca chance de conter substâncias químicas de interesse
e indicar onde estão os locais com maior chance de conter essas substâncias químicas de interesse. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar que a área contaminada é aquele local que contém concentrações de substâncias químicas em condições que possam causar danos à saúde humana ou a outro bem a proteger. Ou seja, é preciso que haja concentração dessas substâncias químicas de interesse acima de um limite seguro para o bem a proteger. Considerando a saúde humana como o principal bem a proteger, esse limite seguro é estabelecido por dados toxicológicos de dose e resposta, com diversos fatores de segurança aí no meio dessas pesquisas, extrapolados para as vias de absorção dessas substâncias químicas pelo corpo humano, de modo que se tenha uma concentração limite da SQI no meio. Esse meio pode ser água, solo ou ar, sempre considerando inicialmente a via mais restritiva, ou seja, a via de ingresso mais problemática, considerando, por exemplo, que alguém vai beber a água, ou vai ingerir o solo, ou vai inalar o ar em um ambiente fechado. E aí, conforme o GAC, o gerenciamento da área contaminada, vai avançando, esses cenários vão saindo do genérico restritivo para um cenário específico e um pouco mais condescendente com a contaminação. Mas nessa fase inicial de avaliar se a área está ou não contaminada, na investigação confirmatória, precisamos de uma concentração representativa dos meios potencialmente impactados, ou seja, precisamos de uma amostra boa de solo, de água e ou de ar do solo que sejam realmente representativas, que sejam analisadas em um laboratório confiável e comparadas com os padrões legais. Em outras palavras, precisamos de um dado quantitativo. Guardem bem isso, precisamos de um dado quantitativo. O laboratório confiável nós temos muitos aqui, ainda mais depois do advento da acreditação ISO 17025, mas o grande nó está em como coletar e onde coletar as amostras representativas. Vamos dar agora outro salto e falar sobre fontes. Área-fonte é uma área que contém fontes potenciais ou primárias. Fonte potencial é aquela que pode ter liberado substância química de interesse por meio. Fonte primária é aquela que efetivamente liberou substância química de interesse por meio. Ou seja, aquilo que vazou, aquela coisa, aquele equipamento, aquela tubulação que efetivamente vazou. Temos também o conceito de fonte suspeita, que não temos certeza se vazou, mas tem uma grande chance disso ter ocorrido. Aí vem a fonte secundária. Fonte secundária é o produto liberado no meio e ou o meio impactado que pode particionar substâncias químicas de interesse para outros meios. O exemplo mais claro disso é o NEPL, que quando vaza, quando é liberado para o meio, esse NEPL é a fonte secundária junto com o solo, cujos poros são ocupados parcialmente por esse NEPL. Essa fonte secundária, NEPL e solo impactado pelo NEPL, pode particionar substâncias químicas a partir do NEPL para outros meios, como, por exemplo, fase dissolvida na água subterrânea ou fase vapor no ar do solo. Guardem também essa informação por enquanto. A avaliação preliminar deve identificar inequivocamente todas as fontes potenciais, todas as fontes suspeitas e todas as fontes primárias, atuais ou pretéritas. E nesse pretéritas é que mora o perigo, Se a preliminar apontar sem nenhuma incerteza onde estão todas essas possíveis fontes primárias, ótimo. Basta irmos lá, junto a todas elas, e coletar a amostra de solo para ver se há produto vazado, ou seja, se há fonte secundária, ou ainda se há concentração de alguma substância química de interesse acima dos padrões legais. Porém, se houver alguma incerteza, e isso acontece em mais de 90% das vezes, alguma incerteza sobre a posição de alguma fonte suspeita, potencial ou primária, precisamos encontrar onde poderiam estar essas fontes primárias ou fontes secundárias. E é para isso que existe o screening. No estado de São Paulo, pela DD 38, essa etapa do screening é obrigatória na investigação confirmatória, sempre que essa condição que eu citei acontecer, condição de incerteza sobre localização de alguma fonte, ou incerteza sobre substância química de interesse. Nos demais estados, que não são São Paulo, embora não seja especificamente exigido ainda, não tem como identificarmos as fontes, ou não tem como investigarmos as fontes sem que tenhamos um grau de incerteza reduzido. Notem que nós devemos investigar todas as fontes, não todas as áreas-fontes. Ou seja, antigamente os trabalhos de avaliação preliminar identificavam somente as áreas-fonte. Algo como, aquele galpão ali é uma área-fonte, então vamos instalar um poção ali e pronto, a área está investigada. Isso é um grande erro conceitual. Em São Paulo, isso, além de um erro conceitual, diz respeito à DD 38. Nesse poção ali na área-fonte, podemos dar uma sorte danada e aparecer uma concentração de alguma substância química em fase dissolvida que nos fará continuar a investigação.
Mas é muito comum e até altamente provável que não pegue nada no poção. Afinal, o poção pode diluir a fase dissolvida por muitas razões, aí que já explicamos em outros episódios, e aí a gente vai descartar erradamente a área. Fala, não, nessa área não tem nada, não tem nenhuma fonte, porque no poção não deu nada. E aí um outro erro conceitual bem grave nesse caso é achar que a contaminação está na água subterrânea e não tem nada no solo. Isso pode ser verdadeiro naquele ponto onde foi instalado o poço, mas isso certamente não é verdadeiro para a área, porque não há como ter a partição para a água subterrânea sem ter o que foi particionado. E isso que foi particionado, a fonte secundária, tem que ser encontrada. Portanto, nós devemos identificar todas as fontes potenciais suspeitas e primárias e investigar todas essas fontes potenciais suspeitas e primárias na investigação confirmatória. Olhando então para a investigação confirmatória, a gente pode dizer que o principal objetivo dessa investigação confirmatória seria definir se a área está contaminada ou não. Mas, na verdade, o objetivo vai bem além disso. O objetivo da investigação confirmatória é investigar todas as fontes para só aí definir se a área está contaminada ou não. E se estiver contaminada, quais dessas fontes geraram essa contaminação, por consequência, descartando as demais. Além disso, a confirmatória deve obter dados iniciais do meio físico. Como sabemos e falamos repetidamente aqui, o meio físico é essencial para entendermos a contaminação. E aí, juntando todas as coisas que eu falei até agora, a confirmatória, para confirmar, precisa de uma análise química, precisa de um dado confiável, exato, preciso, acurado e acreditado, para que os tomadores de decisão tenham confiança na tomada de decisão de avançar com o GAC ou de liberar a área. Tanto liberar a área como um todo, quanto liberar aquela área-fonte, ou até mesmo aquela fonte. O GAC é gerenciado a partir dos riscos, mas também é gerenciado a partir das fontes, e essas fontes devem ser investigadas, como já falei muitas vezes. Bom, como falamos, há dificuldade de investigar fontes que não estão totalmente identificadas na preliminar. Algo como, naquela área ali pode ter havido manipulação de PCE, ou naquele fundo de terreno ali pode ter sido infiltrado efluente, esse tipo de coisa. Nesse cenário, como coletar uma amostra boa o suficiente para tomar a decisão na confirmatória? Já que estão falando de naquela área ali, né? E é aí que entra o nosso glorioso screening, para descartar áreas com pouca chance de ter havido um aporte de SQI para o meio, daquelas com maior chance ou com alta chance desse aporte ter ocorrido. Mas, para fazer isso, o screening precisa ser bem feito, e há alguns princípios que ele precisa seguir. A versão antiga do Manual do Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB, de 1999, já trazia os conceitos fundamentais do screening. De acordo com aquela definição, os métodos de screening são utilizados para proporcionar o direcionamento das amostragens por meio da detecção de anomalias indicativas da presença das fontes de contaminação, potenciais ou primárias, nos compartimentos do meio ambiente. Todos os conceitos que falamos aqui já estavam presentes em 1999. Precisamos investigar todas as fontes e o screening deve direcionar as amostragens oficiais, as amostragens diretas, que serão realmente a investigação dessas fontes. O screening não deve cravar se a fonte está ou não contaminada, mas dar indícios que permitam que coletemos uma amostra representativa que seja quantitativa, exata e precisa. Aí os princípios da investigação de alta resolução em tempo real são os mesmos do screening, se a gente for pensar bem, né? Na fundamentação desse tipo de abordagem de alta resolução, todos os autores reforçam a ideia que os dados, nessa etapa, devem ter uma boa representatividade espacial. No caso da alta resolução, uma representatividade espacial vertical. O screening, em geral, está falando da representatividade espacial horizontal, mas a analogia é super válida aqui. Ainda que não sejam perfeitamente precisos ou perfeitamente acurados, com calibração, repetitibilidade, etc., que são exigidos nas análises químicas dos laboratórios acreditados. O princípio da investigação de alta resolução é coletar muitos dados para aumentar a representatividade vertical, espacial vertical, ou seja, ao coletarmos muitos dados, fazemos um screening de uma área grande, de um perfil grande, ainda que esses dados não sejam quantitativos de altíssima qualidade. Certamente ninguém questiona a investigação de alta resolução só porque os dados não são acreditados, ou só porque os dados não são quantitativos. Afinal, a investigação de alta resolução cumpre o seu objetivo, aumentar a resolução vertical e indicar regiões mais impactadas ou menos impactadas. Obviamente, a investigação de alta resolução em tempo real tem limitações também. Por exemplo, o MIP e o OIP funcionam muito bem para a fonte secundária, para a grande massa que está nos poros do solo, mas não servem para delimitar plumas de fase dissolvida, por exemplo. Esse não é o objetivo dessas técnicas, não foram feitas para isso,
Mas pensando na investigação como um todo, é uma limitação. E para contornar essa limitação, devemos complementar a investigação, fazendo outra coisa. Da mesma forma que com o screening, ele tem limitações. O screening não responde a tudo, é preciso sempre complementar aí com a nossa investigação de verdade. Novamente pegando o MIP, OIP e o HPT como exemplos. Essas ferramentas têm outras limitações. Por exemplo, o OIP identifica a presença de hidrocarbonetos que fluorescem num comprimento de onda emitido de 275 nanômetros, mas não quantifica nem identifica o hidrocarboneto. Ele não fala, tem tantos miligramas por quilo do hidrocarboneto A, B ou C. O OIP também não identifica adequadamente, por exemplo, o NEPL de tolueno, nem de benzeno. Afinal, ele não foi feito para isso. Quem fluoresce são, em geral, os PAHs. O OIP quer identificar o produto, não uma fase livre, um NEPL específico de tolueno, por exemplo. Ele não foi feito para isso. Então, se a sua área é suspeita de ter vazamento de tolueno, de benzeno, o OIP não seria um bom screening vertical, pois ele poderia fornecer falsos negativos. E aí o que ele descarta como não identificado pode não ser realmente descartável. Essa é uma limitação matadora de um método de screening. Descartar coisas que não deveriam ser descartadas. Então, tudo tem limitação. O MIP também, por sua vez, é uma excelente ferramenta, mas também tem limitação. Ele é calibrado por um tempo de resposta a partir de um composto. Se o meio tiver compostos diferentes daquele que é calibrado, ou mesmo uma mistura de compostos, o tempo de resposta será diferente, podendo levar a interpretações erradas sobre a posição, da profundidade daquela massa identificada. Isso não desmerece a ferramenta de modo algum, mas é uma limitação que deve ser levada em conta por quem está avaliando os resultados. Algumas áreas, no caso alguns perfis, poderiam ser descartados sem poder ser descartados. O HPT também, argilas moles, pode dar falso resultado de zona de fluxo, porque a pressão de injeção causa uma ruptura no meio e o transdutor de pressão do HPT vai mostrar uma baixa pressão, o que se transforma em alta condutividade hidráulica, que não é real nesse caso. Então, qual é o dado preciso, exato, quantitativo de condutividade hidráulica? É o slug test. Mas aí é um único dado e ainda por cima dependente do posto de monitoramento ter sido instalado na unidade que a gente quer. Então, muitas vezes vale mais ter dados qualitativos, como o do HPT, ainda que possa haver algumas incertezas, como é o caso aí da argila mole, que eu acabei de citar, do que ter um dado quantitativo muito bom, mas no lugar errado, no caso, o slug test em um poção, por exemplo. Então, a gente tem que avaliar o que a gente quer, e o que é screening e o que é a amostra para tomada de decisão. Falando do screening, como deve ser o screening? Quais são os princípios norteadores, então, e como escolher as melhores técnicas? Você deve sempre se lembrar que a técnica escolhida, em primeiro lugar, deve medir o que você quer medir. Screening de VOC não funciona para substâncias que não sejam voláteis. Ultravioleta não fluoresce etenos clorados, PID não detecta metano e assim por diante. Também você deve ter em mente que o objetivo é selecionar áreas para coletar amostras adicionais. Isso significa descartar áreas que não precisam ser amostradas com mais rigor. Sendo assim, é imprescindível que sua técnica não forneça falsos negativos. Além disso, a técnica deve proporcionar a coleta de muitos dados, espacialmente representativos, porque essa é uma das principais funções do screening, aumentar a representatividade para direcionar a amostra de alto nível, de alto padrão, e essa representatividade deve ser espacial em primeiro lugar. Então, o screening deve te ajudar a escolher no espaço qual a amostra mais representativa para ser enviada ao laboratório. Os dados do screening devem ser individualmente baratos. Caso contrário, é melhor coletar amostras de alto nível, alto padrão, logo de uma vez, ao invés de fazer screening. Mas o custo tem que ser avaliado por dado obtido. O OIP, por exemplo, você pode dizer, o OIP é caro, mas ele obtém uma informação de presença ou de ausência de NEPL a cada 2 a 5 centímetros. Quanto custaria você fazer uma amostragem só e análise química a cada 5 centímetros? Seria muito caro. O OIP te dá esse dado, um dado individualmente barato. Preferencialmente, os dados devem ser obtidos rapidamente, de modo que esses dados possam direcionar a continuidade do screening e aumentar a representatividade espacial. E aí vocês já perceberam que a qualidade do dado, a precisão, a acurácia, o dado perfeitamente calibrado, quantitativo, reprodutível, acreditado, não é essencial no screening, já que a decisão a ser tomada é de onde investigar mais. Mas, repito, a técnica não pode fornecer falsos negativos, porque isso não permitiria descartar áreas não contaminadas. Então, a escolha do screening deve seguir essas premissas. Muitos dados, dados espacialmente representativos, dados baratos individualmente, dados coerentes com o que se quer medir
se possível de resposta rápida e que não forneça falsos negativos. Então falta só definir o que você quer para a investigação e aplicar a sua técnica de screening. Aí eu queria falar rapidamente sobre algumas técnicas mais usadas dentro desse nosso contexto. Temos inicialmente a geofísica, que é muito aplicada e muito eficiente para identificar anomalias, e no nosso caso as anomalias mais gritantes e que mais nos ajudam é a identificação de fontes primárias, suspeitas e potenciais que estejam em subsuperfície. Aí tambores, tubulações, tanques subterrâneos são identificados com uma taxa elevada de sucesso pelos métodos geofísicos. Também aterros antigos, valas de infiltração, resíduos enterrados também costumam ser bem identificados aí pela geofísica. Em geral, o método geofísico mais eficiente para isso é o GPR, ou Ground Penetration Radar. Por vezes, os métodos elétricos, como eletroresistividade, são usados com sucesso também, mas especialmente o GPR. Porém, é importante saber que a geofísica não resolve tudo. Ela não foi feita para identificar a fonte secundária, para delimitar pluma, esse tipo de coisa. Às vezes ajuda nisso, mas nem sempre. Obviamente é uma medida indireta, que vai identificar anomalias. Essas anomalias podem ou não ser o tanque, pode ou não ser a tubulação, o aterro. Será preciso verificar isso com uma investigação direta desses pontos. Mas é muito interessante, porque esse é justamente o objetivo do screening. Detectar a anomalia, né, em alta resolução espacial, né, numa representatividade espacial boa, para você ir lá e coletar a amostra. Então está de acordo com o objetivo do screening. Infelizmente, tem vezes, em alguns lugares, tem muitas interferências. E praticamente aí tudo fica sendo uma anomalia. E aí é muito difícil você identificar a fonte. Mas aí é sempre caso a caso, você precisa olhar no seu caso o que está acontecendo. Bom, resumindo, a geofísica é importante para a identificação de possíveis fontes primárias. Para isso, para identificar a fonte primária, que é primária mesmo ou que é potencial, ou que é suspeita, que pode ter vazado e tal, que está enterrado, ajuda muito, ajuda bastante. Mas, como todas as ferramentas, seja de screening ou não, a ferramenta não faz milagre. Uma outra ferramenta, um outro objetivo bem importante é screening de voláteis, screening de VOX. Já falamos sobre isso em outros episódios, mas eu queria aqui ressaltar algumas pequenas coisas. A primeira é que nós precisamos sempre lembrar do objetivo do screening. O objetivo do screening é identificar áreas onde podem estar as fontes primárias e secundárias que contenham VOX. O objetivo do screening não é investigar a intrusão de vapores. Isso é uma coisa muito importante. Screening de VOC é uma coisa, investigação de intrusão de vapores é outra coisa. E aí, tendo isso em vista, aí a precisão, a acurácia da medida, a acreditação do laboratório é menos importante no screening. Ou seja, instrumentos de coleta com limites de quantificação elevados, como o BAG, pode ser usado tranquilamente. Um cromatógrafo de campo não acreditado pode ser usado tranquilamente. Luz ultravioleta pode ser usada tranquilamente. Até o bom e velho PID pode ser usado para o screening de VOX, já que nos interessam as áreas que têm mais, e sendo separadas das áreas que não têm nada. O outro ponto que é muito importante no screening de VOX, a gente precisa medir o que queremos medir. Nesse caso, a gente quer medir o VOC que está no ar do solo, particionado no ar do solo, para tentarmos avaliar essa partição no ar do solo, com o objetivo central de encontrarmos a fonte secundária que está gerando essa partição para o ar do solo. Então a gente quer a fonte que gerou a partição. Por isso, as medidas do screening de VOX devem ser tomadas abaixo do piso, abaixo do contrapiso, em uma profundidade que não sofra interferências do ar atmosférico, nem do ar que transita por camadas aí permeáveis, antrópicas permeáveis, como um grande exemplo aí é a cama de brita abaixo do piso. O ar atmosférico e o ar nessa cama de brita, por exemplo, não podem ser coletados para análise no screening, para medição no screening, porque de um lado ele pode dar falsos positivos, já que não é o VOC particionado, mas sim, eventualmente, o VOC que você mediu ali, ele andou de longe e se acumulou ali, no embaixo do contrapiso, pela essa camada permeável aí. Mas especialmente o que acontece com muita frequência nesse tipo de screening que tem interferência é a incerteza do falso negativo. E o falso negativo decorre da diluição do VOC que veio do ar do solo com o ar atmosférico. E é por tudo isso que é um erro muito grande fazer o Soil Gas Survey como screening de VOX. Porque furar e medir ali imediatamente vai com certeza monitorar parte do ar atmosférico ou do contrapiso e enganar a nossa interpretação. Não tem como a gente separar com o Soil Gas Survey onde tem mais e onde tem menos, porque está tudo com muita incerteza. O que tem mais é incerto e o que tem nada é incerto também. Isso porque é muito difícil, o ar do solo, em solos aí que não são tão permeáveis, que é o solo normal, é muito difícil o ar que está naquele solo entrar no seu equipamento logo que você fura.
comparado com o ar do contrapiso e o ar atmosférico. Então entra muito mais ar atmosférico que o ar que está no solo. Então o Soil Gas Survey não mede o que a gente quer medir, por isso não deve ser usado. Então, como eu disse, a gente tem que ter muito em mente o que a gente quer medir e o método de screening precisa medir o que a gente quer medir. O Soil Gas Survey não faz isso. Quem faz isso? Outros métodos, por exemplo, a amostragem passiva e mesmo a amostragem ativa, mas tanto uma quanto a outra, você precisa isolar o ar atmosférico e o ar do contrapiso. Você precisa realmente medir o que está lá embaixo, no ar do solo. E essa medida pode ser desde medida sofisticada, como um amostrador passivo, uma medida sofisticada, um cromatógrafo acreditado em campo é uma medida sofisticada, um TO15 é uma medida sofisticada, como você pode medir com o PID. É mais pobre medir com o PID? Com certeza. Mas se a gente está fazendo um screening, está muito bom medir com o PID, desde que você esteja medindo a coisa certa, que é o ar do solo. Bom, e por fim, como última técnica aqui que eu gostaria de comentar, eu queria falar um pouquinho da amostragem multi-incremento. A amostragem multi-incremento merece até um episódio específico, mas eu queria falar aqui rapidamente o que faz parte desse episódio. A ideia desse protocolo, multi-incremento, foi desenvolvida pela EPA do Havaí e foi popularizado pelo ITRC. Aqui no Brasil tem sido bem solicitado pela CETESB, por isso as pessoas passaram a usar. Bom, o protocolo, a ideia do protocolo é ter uma avaliação estatística que diga que a unidade de decisão está ou não impactada. E aí a estatística é relativamente simples, ela faz um cálculo a partir do desvio padrão e estabelece uma concentração, entre aspas, real daquela área com a confiança de 95%. Isso é o que significa o CL95. Bom, se é um modelo estatístico, se é a estatística, ele usa um modelo. Esse modelo, como eu falei, é bem simples, ele usa o desvio padrão como base. Para se ter um desvio padrão, é preciso ter, no mínimo, 3 dados. Para ter desvio padrão, precisa de 3 dados. E aí, no caso, são 3 dados de concentração para aquela unidade de decisão. Vejam bem, no mínimo 3 dados de concentração. E é por isso que é obrigatório, pelo método da multi-incremento, coletar em triplicata em cada UD. Senão, não tem tratamento estatístico, e se não tem tratamento estatístico, não é multi-incremento. Repito, se não tiver triplicata na UD, não é amostragem multi-incremento, porque não tem tratamento estatístico. É simplesmente uma amostra composta lá de 30 subamostras ou de 100 subamostras. Isso não vale muita coisa, porque não é estatisticamente representativa. Espero que tenham entendido isso. Isso é uma coisa crucial da multi-incremento. E outro fator muito relevante é a escolha das UDs, da unidade de decisão UD. Se a UD for muito grande, a resposta é binária e não diz grande coisa. A UD está impactada ou não está impactada. Quanto maior a UD, menor é a representatividade espacial. E se a representatividade espacial for pequena, se não tivermos representatividade espacial adequada, se as UDs forem muito grandes, nós podemos descartar áreas que não deveriam ser descartadas. Isso é uma coisa, é um risco que a gente vai correr com o UD muito grande. Então, por isso as UDs têm que ter um tamanho adequado ali. O próprio protocolo diz que no máximo 500 metros quadrados, mas depende da área. E aí, se a gente está interessado em priorizar áreas, a gente faz tudo certinho, a gente vai detectar as UDs que não estão impactadas. E aí a gente vai descartar com um certo grau de confiança as UDs que não estão impactadas. E aí vão imaginar que tem a UD impactada. E o estudo não acaba. A gente precisa ainda identificar as fontes primárias e secundárias que estão em algum lugar nessa UD. E muitas vezes isso é esquecido. A abordagem estatística da amostragem multi-incremento é muito interessante para o screening, mas é preciso ter cuidado, critério e conhecimento sobre a abordagem e sobre os objetivos do screening para que a resposta seja adequada a esses objetivos. Então, peço que tenham bastante atenção e que leiam cuidadosamente ali os 2 documentos do ITRC, o de 2012 e 2020, para que vocês façam as coisas bem certinhas aí, não tenham problemas de interpretação e um screening descarte áreas que não deveriam ser descartadas. E as áreas que não são descartadas, que você pense no estudo novamente, de repente você divida em novas UDs, para que você tenha uma assertividade maior ali na representatividade espacial da contaminação daquela área. Bom, é isso aí então, pessoal. Recapitulando, o screening horizontal no início da confirmatória serve para complementar a preliminar e ajudar a identificar ou a reduzir a incerteza espacial na posição das fontes primárias, suspeitas e potenciais, e também na posição da fonte secundária.
Para isso devem ser coletados muitos dados espacialmente representativos que medem o que se quer medir, tanto em matriz, água, solo, ar do solo e ar ambiente diferentes e tal, quanto em substância química de interesse. Então o equipamento precisa medir a substância que você quer medir. O método também tem que ter interferência minimizada e não pode fornecer falso negativo. Por causa disso, precisamos, para ser viável, que os métodos de screening, que os dados individuais do screening sejam relativamente de baixo custo. Para que eles sejam de baixo custo, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. E uma coisa que a gente pode prescindir nesse momento, pode deixar um pouco de lado, é a repetitibilidade do dado, a precisão do dado, a acurácia, a acreditação nesse dado. Não precisam ser, então, dados quantitativos. Então isso a gente pode abrir mão, mas a gente não pode abrir mão das outras coisas, de não fornecer falso negativo, de medir o que se quer medir, etc. Então o screening é uma etapa muito importante e a gente precisa levar isso um pouco mais a sério, entender o que nós estamos fazendo para que as decisões sejam melhores. Bom, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns pontos, os pontos mais relevantes aí do screening e que isso ajude vocês no dia a dia. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, seja de uma técnica específica ou do screening como um todo, alguma observação, se você discorda de alguma coisa, é só fazer como algumas pessoas fizeram aqui em outros episódios, me mandar essa pergunta, essa observação, comentário, para a gente continuar esse debate ou aqui no podcast ou na newsletter. E assim todo mundo ganha, todo mundo aprende, todo mundo cresce junto. Vou aproveitar e falar da newsletter. O link para vocês assinarem a nossa newsletter gratuitamente está na descrição desse episódio. A newsletter é muito legal, a gente debate bastante por lá. Quem gostar de ler textos, assine lá e acompanhe por nossos debates por lá também. E agradeço demais a atenção de vocês. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês para esperançar esse mundo e lutando também para que ele seja melhor e seja mais justo para todo o planeta e para as futuras gerações. Siga a gente nas redes, no Instagram, @ECDambiental, no Spotify é Áreas Contaminadas, podcast Áreas Contaminadas, no YouTube é canal ECD Training, tem o meu LinkedIn e vamos seguindo em frente. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.